Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português com a professora Elisângela. Pois bem, na aula passada ficou como atividade complementar as fichas das páginas 19 a 22, tá? Como vocês estão observando aqui, as páginas 19 até as páginas 22 são questões pessoais, certo? Trabalhando o gênero de texto instrucional, que são as regras de um jogo, e trabalhando as formas nominais, que são infinitivo, particípio e gerúndio, tá? Então, todas essas questões das páginas 19 a 22 são pessoais e nós iremos socializar em um outro momento, combinado? Para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar das páginas 57 a 59. Então, pega, por favor, o livro 2, abre na página 57, organiza o seu material para acompanhar a aula direitinho, combinado? Pois bem, nós vamos estudar na nossa aula de hoje o assunto sobre parônimos. Professor, o que é isso? Parônimos são palavras que são muito parecidas na escrita e também na pronúncia, mas que têm um significado muito diferente, tá? Então, são palavras que se parecem bastante na hora de pronunciar. Muitas vezes a pronúncia é idêntica, certo? Ou bem parecida mesmo. A escrita também. Às vezes só muda apenas uma letra. Porém, o significado delas, dependendo de como ela é escrita, tem um significado completamente diferente de uma outra palavra escrita com a letra diferente, certo? Então, para essas palavras que apresentam a pronúncia e a escrita parecida, mas que têm significados diferentes, nós chamamos de parônimos, tá? Ou parônimas, pois são palavras. Combinado, pessoal? Vamos lá. Acompanhando. Leia a tirinha a seguir e conheça algumas delas. Olha, observa a tirinha e observa as palavras que tem, tá? Adoramos cestas. Olha que tipo de cesta o menino tá aí, ó, Armandinho, tá vendo? Ele está dentro de uma cesta, um recipiente que é feito aí, no caso de cipó. Não sei se vocês já viram, se tem na casa de vocês. Antigamente, as pessoas usavam muita cesta de cipó para fazer compras na feira livre. E também tem os balaios, não é? Que também são feitos de cipó. Mas as cestas são diferentes do balaio. As cestas, geralmente, ela vem com esse aro. Ou esse aro aqui lateral, ou um aro que serve para a gente segurar a cesta, carregando-a na mão, tá certo? Então, essa cesta aqui com C, escrita com C, é um objeto, tá? É um recipiente que serve para guardar mantimentos ou alguma outra coisa dentro, tá certo? Adoramos cestas. As cestas escritas aqui com S e S é de cochilar, tá? Significa dar um cochilo, tá certo? E aqui, adoramos cestas. Cestas com S e X, referente ao dia da semana, referente às sextas-feiras, certo? Então, nós temos aqui, ó, 3 palavras que apresentam a mesma pronúncia, ó. Cestas, cestas e cestas. No entanto, cada uma delas são escritas com algumas letras diferentes e tem um significado completamente diferente uma da outra, ok? Então, acompanhando, tá, galerinha, na página 57. Olha só, analisem aí.
Analisando adequadamente os termos empregados na tirinha, ligue as palavras a seguir ao seu respectivo significado. Gente, aí não tem como errar essa questão, não é? Observa aqui os desenhos que vocês vão conseguir relacionar corretamente. Olha só, o que significa a cesta com C? Pois bem, objeto para guardar ou carregar coisas, ó. Cesta com C, objetos para guardar ou carregar coisas. Cesta com S e S aqui no meio, ó. S inicial e S no meio da palavra. Significa o quê? Cochilo no meio do dia. Então, essa cesta aqui é de cochilar. Cesta com S e com X no meio da palavra. Representa o dia da semana. Tenho certeza que todo mundo aí conseguiu acertar essa questão, não é? Então, vamos agora para a página 58, tá? Nós vamos agora conhecer outros parônimos na página 58. Observa bem essas palavras que estão destacadas, tá, galerinha? Vou guardar os biscoitos na despensa. Ó, despensa com despensa. Lugar da casa onde se guarda os alimentos. Provavelmente, eu acho que até tem alguém aí que na sua casa tem uma despensa. Pois bem, na minha casa tem uma despensa, tá? Então, o que é a despensa? É o lugar da casa onde se guarda os alimentos. Tem gente que chama de quartinho, não é? Geralmente fica próximo da cozinha. E aí parece mesmo um quartinho pequenininho. É o local onde a gente guarda lá os alimentos que a gente não está consumindo naquele momento, tá? É para armazenar os alimentos por um determinado tempo. Então, é uma despensa. Olha o outro exemplo. Torci meu pé ontem. Terei que pedir dispensa da aula de educação física. Ó. Dispensa com I. Significa o quê? Autorização para ser dispensado. Quando a gente diz assim, eu estou com dor de cabeça. Vou pedir ao professor para ser dispensado da aula de educação física, ou seja, da aula de Otácio, né? Então, essa dispensa, essa autorização se escreve com I. Então, vamos recapitulando. Despensa com despensa, lugar da casa onde se guarda os alimentos. Dispensa com I vem de dispensar, autorização para ser dispensado. Ou então, quando a gente diz assim, deixa eu dar um outro exemplo. Quando diz assim, meu filho, por favor, pegue o pacote de feijão que está na despensa. Então, despensa com E. Ou então, quando a gente fala assim, a menina que trabalha na biblioteca, ela vai ser dispensada. Então, ela vai receber autorização para ficar em casa alguns dias. Então, dispensada com I. Tá dando para entender, né, turminha? Vamos lá, vamos para outros exemplos. Prestem atenção. Quando o alarme soar, vocês deverão desligar o videogame. Soar significa tocar, produzir som. Quando eu digo assim, a buzina do carro soa alto. Então, esse soar é de produzir um som. Quando a gente diz assim, a campainha da escola soa alto. Então, ela toca alto, tá? Então, soar com o, soar, é de tocar, produzir som. Ele está muito nervoso, logo começou a suar, produzir suor.
quando a gente diz assim: ah, vocês vieram da educação física todos suados. Então, vocês vieram todo molhado de suor. Então, suar vem da palavra suor. E soar vem da palavra som. Então, preste atenção na diferença entre uma palavra e outra. Aí nós temos mais outros exemplos aqui. Antes de começar a partida, há um respeitoso cumprimento entre os jogadores. Cumprimento, que significa ato de cumprimentar, de saudar. Quando a gente diz assim, quando nós vamos a algum lugar ou vamos a um consultório médico, a gente cumprimenta, aperta a mão da médica. Então, cumprimento, ato de saudade, cumprimentar. Veja o comprimento da fila. Muitas pessoas se inscreverão no torneio. Veja o comprimento da fila. Muitas pessoas se inscreverão no torneio. Então, esse comprimento aqui, está relacionado ao tamanho da fila. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Quando eu digo assim, a sala de aula tem 5 metros de comprimento. Então, este comprimento está relacionado a tamanho. E se eu falar assim, olha, hoje a diretora da escola vai vir aqui na sala de aula nos visitar e nós precisamos cumprimentar ela, dando um bom dia e um aperto de mão. Aí a gente vai cumprimentar, tá certo? Então, isso são palavras parônimas. São palavras que apresentam a mesma pronúncia ou pronúncia parecida, mas que são escritas com letras diferentes e também têm significados diferentes. Espero que todos tenham entendido direitinho. Pois bem, para saber agora que vocês entenderam, vocês irão realizar o mão na massa, tá? Então, agora vocês vão pausar o vídeo um pouco, responder a nossa atividade até a página 59, tá certo? E em seguida nós faremos a nossa correção. Vamos lá? Pois bem, todo mundo já respondeu? Vamos para a nossa correção? Questão número 1. Empregue adequadamente as palavras do quadro para completar os diálogos a seguir. Então, aqui dentro do quadro, nós temos as palavras soar, de som, de tocar, suar, de suor, cesta com C, que é um recipiente, tá certo? Um objeto para guardar objetos, não é? Cesta para guardar mantimentos, desculpa. Cesta com S e com X, relacionado ao dia da semana. Cesta com S e S, que é cochilo, cochilar. Despensa, despensa com E, local onde se guarda mantimentos. Dispensa com I, de dispensar, do verbo dispensar. Comprimento, comprimento de tamanho. E cumprimento de saudação, tá? Cumprimento de saudação, tá certo? Ato de cumprimentar. Pois bem, vamos ver se todo mundo conseguiu acertar a nossa atividade. Letra A. Foi um bom jogo. Sim. Sexta é dia de suar. Sexta. Com S e com X, dia da semana. De suar com U. Suar de suor. Pois bem, espero que todos tenham acertado. Letra B. Vou preparar sua dispensa para as aulas de educação física.
tudo bem? Ó, o menino está machucado, ó, machucou o pé, tá vendo só? E o médico aqui falou para ele que vai preparar a sua dispensa com I, do verbo dispensar. Letra C, vamos lá. É isso aí! Vamos ver, cumprimento de comemoração, ó. Olha só, os dois aqui, ó, se cumprimentando, ó, se saudando. Então, cumprimento com o cumprimento de comemoração, cumprimento de saudação. E a nossa última questão. Vou encher esta cesta. Tá vendo que ela está segurando aqui, ó, um objeto para guardar os mantimentos? Esta cesta com C e S no meio para abastecer a despensa lá de casa. Despensa de local onde se guarda mantimentos, tá? Então, despensa com E. Espero que todo mundo tenha acertado. E para a nossa atividade complementar, ficará fichas, páginas 25 a 28. Essas são as atividades para a nossa próxima aula, tá? Vocês vão realizar fichas, páginas 25 a 28, e na nossa próxima aula nós faremos a nossa correção. Ok, galerinha? Ó, fica com Deus, que Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula. Tchau, um grande cheiro, tchau.